Epístola, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 2, verso 15, nos diz a respeito do bom cheiro de Cristo. Porque para Deus somos o bom cheiro, nós que se salvam, nos que se salvam e nos que se perdem. Nós temos esse sentido da vida com relação ao nosso reconhecer através dessa janela que nós temos no corpo, o cheiro. Conhecemos o cheiro de um ambiente, o cheiro, muitas das vezes, de um objeto, e também podemos conhecer o cheiro de uma pessoa. Geralmente, as pessoas são identificadas por alguma fragrância que utilizam-se, e dessa maneira elas são reconhecidas por esse aroma. Da mesma maneira, quando estamos num ambiente que não é muito agradável, um ambiente fétido, podemos reconhecer aquele cheiro, e aquele cheiro nos traz aversão, nos traz mal-estar. Então temos essa percepção na qual podemos ver através dos animais que eles têm esse sentido muito mais aguçado do que o ser humano. E é interessante quando a Bíblia utiliza desse detalhe para transmitir a sua palavra. Paulo, ele estava dizendo neste ministério da salvação e da condenação da alma, que porque para Deus, aqueles que são salvos, eles têm o bom cheiro de Cristo. Mas ele diz também no verso anterior, no contexto, no verso 14, ele diz: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Mostra o triunfo em Cristo, e nesse triunfo que o crente pode ter, ele manifesta a fragrância do seu conhecimento através dos ministros triunfantes que servem ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz também no verso 16: para estes certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Então, esse cheiro, ele pode ser um cheiro que é bom para aqueles que se salvam, e pode ser um cheiro de morte para a morte, para aqueles que não se salvam. E isso é importante ressaltado aqui pelo apóstolo Paulo, essas particularidades e essa analogia que ele faz com relação a esse sentido tão importante que a palavra de Deus
coloca desde lá no Antigo Testamento, logo nos primórdios, nós vemos que Deus tinha essa preocupação, e com certeza quando Paulo escreveu essa epístola e outras epístolas no Antigo Testamento, ele que era um profundo conhecedor da religiosidade judaica, ele podia aplicar aquilo que está escrito no Antigo Testamento, daquilo que Deus determinou desde lá, na travessia pelo deserto. Deus instituiu a Arca do Concerto, e é interessante que Deus, antes de instituir o tabernáculo, ele instituiu a Arca do Concerto, e essa Arca do Concerto simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, e as outras partes seriam partes secundárias, mas o mais importante era a presença da Arca do Concerto. E também isso serve para estarmos atentos a essas providências. Qualquer coisa que podemos fazer e devemos fazer para Deus, temos que ter o entendimento que a nossa arca, a arca que levamos na nossa vida, deve ser a prioridade para o nosso oferecimento dos sacrifícios espirituais, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo poder do Espírito Santo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então esta é a nossa arca, também simbolizada pelo nosso homem interior, que vai prestar um culto a Deus. E nós vemos todo um cuidado que Deus tinha para com esse culto que era oferecido a Ele. Podemos ler, por exemplo, para exemplificar, em Êxodo capítulo 27, verso 20, o azeite da luz eterna, que diz: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então aqui encontramos esse detalhe, essa ordenança do azeite para o candeeiro. Ordenarás a Israel que traga azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Porás a lâmpada no santo lugar, como diz aqui no verso 21 de Êxodo 28, na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações aos filhos de Israel. Vemos que todos esses requisitos eram exigidos para o culto a Deus. Os sacerdotes as porão em ordem desde a tarde até a manhã. Este azeite de oliveira batido, ferindo as olivas, era um morteiro ou um mó sem aplicação de calor. Podia-se obter um azeite inferior sobre uma pressão mais forte com auxílio de calor, mas esse azeite era um azeite que tinha que cumprir todo um ritual. E o candeeiro queimava dia e noite. Então, nós também temos o nosso candeeiro, nós somos a luz refletida
do Senhor Jesus Cristo, que disse que ele era a luz do mundo, e que no Sermão do Monte ele disse que a nossa luz não poderia ser colocada em qualquer lugar, mas teria que ser colocada no lugar alto para iluminar aqueles que estavam em trevas. Assim, nós que somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, quando o apóstolo Paulo fala que nós estávamos em trevas, fomos transportados do império das trevas para a sua maravilhosa luz, a nossa luz tem que iluminar. Então todo esse aparato era feito através dessas plantas, e isso servia no trabalho do Senhor. E era algo que Deus dava as instruções, e nós vemos que, por exemplo, também no capítulo 30 de Êxodo, como eram as ordenanças para que se fizessem o tabernáculo e os utensílios, como era feito, por exemplo, o azeite da santa unção, todos uns detalhes de plantas, como por exemplo a mirra, a canela, o cálamo aromático, a cássia, tudo um preparo para se formar o incenso santo a Deus. E nós sabemos que esse incenso, que era um incenso aromático, pode ser exemplificado como as nossas orações a Deus, conforme o salmista diz no Salmo 141, diz assim, o verso 1, Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos a minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Então, quando nós observamos na palavra do Senhor todo este cuidado, este preâmbulo do culto a Deus que Deus instituiu através do seu povo em Israel, o quanto é importante também o consenso que devemos ter para oferecer um culto agradável a Deus. O culto que oferecemos a Deus não pode ser um culto sem esse entendimento de chegarmos de qualquer maneira. Nós vemos o Salmo 133, por exemplo, quando o salmista Davi canta cânticos de degraus, ele diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então ele vai dizer a palavra suave, isto é, algo que realmente tem uma qualidade, algo que não é pesado, algo que é destilado, podemos assim dizer. E ele faz uma comparação com essa parte aromática que nós encontramos na Bíblia. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Essa palavra óleo precioso é uma palavra muito importante, porque não é um óleo qualquer, mas era um óleo todo especial, era precioso. Era um óleo que ele ficava como que grudado na barba de Arão e que descia a orla dos seus vestidos. E dessa maneira nós podemos ver
a importância desse cuidado que o apóstolo Paulo, então, ele vai estar repetindo nesse texto lido de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15. E não somente nesse texto, mas ele repete em Efésios, capítulo 5, verso 2, ele diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. E aí ele vai fazer essa comparação que tem uma ligação com o Antigo Testamento de tudo aquilo que a Bíblia registra para o nosso entendimento do nosso culto a Deus. Ele vai dizer: em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Isso é, um aroma agradável a Deus. Deus se agradando da oferta e do sacrifício de Cristo, porque assim ele tornou possível a redenção de sua criação caída, e agora nós também podemos estar inseridos. Andai em amor. Ele coloca o exemplo de Cristo, como Cristo vos amou e se entregou por nós nessa oferta e sacrifício que foram um cheiro agradável a Deus. E ele diz mais também, no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 18, ele diz: mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviada, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Aqui ele repete algo que foi uma oferta que ele recebeu, e essa oferta que ele tinha recebido era uma oferta que tinha um cheiro suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Duas palavras no grego que são osme, que quer dizer odor, cheiro, e outra palavra euodia, que seria um perfume doce, suave, como ele fala em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15, fala sobre esta palavra euodia, que é um bom perfume. E assim, este bom perfume, o bom cheiro de Cristo, ele deve ser buscado por nós. Assim como hoje as pessoas buscam ter um perfume, uma fragrância, um desodorante que utilizam-se para um bom convívio social, nós como cristãos, nós precisamos ter este bom perfume de Cristo. Que você compre este perfume de graça no banco da misericórdia de Deus, da graça de Deus, para que você também, prezado ouvinte, possa exalar o bom perfume de Cristo. Amém.